Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para, caso você esteja gostando do conteúdo sobre Muffin, para compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Assim o YouTube entende que Muffin é importante, que precisa ser mais conhecida por mais pessoas. Compartilhe também com as suas amigas, suas primas, que são fãs de Muffin, que é uma forma de me incentivar a trazer mais conteúdo pro canal. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu sou a Gé, e aqui está mais um semanário Muffin. A gente já começou a segunda-feira passando raiva porque o Jaime fez o favor de atrapalhar o encontro que a Marta ia ter com a esposa dela. O corno achou de bom tom fazer uma surpresa pra Marta, indo a madrinha encontrá-la, e ele pegou a Fina e a Marta ali no hall do prédio. Graças a Deus não estava acontecendo nada, mas a Fina entendeu que ela já não tinha mais espaço ali e, coitada, ela inventou que tinha que voltar para Toledo e deu no pé. A Marta, preocupada com a esposa dela, disse que precisava dar o dinheiro da condução e foi atrás dela pedindo 1 milhão de desculpas. A Fina: não passa nada, não é culpa sua, pegou o dinheiro e vazou. E eu não sei como que a Fina não chorou desconsoladamente ali já na porta do prédio, porque imagina você criar toda uma situação na cabeça, olha a forma como elas estavam até o Jaime chegar. Eu ia me desfalecer em lágrimas, mas eu tenho certeza que a Fina deixou um rastro de lágrimas até chegar no ponto de ônibus, tadinha. E agora eu quero chamar a atenção de vocês pro fato do Jaime Berenguer não sei se bom moço que ele aparenta ser, e ele é muito sorrateiro. Ele e a Marta, infelizmente, tiveram que ir pro apartamento. Sim, o corno pisou no apartamento antes da Fina. Ele teve a coragem de adentrar o santuário de Muffin, e eu acho que esse apartamento precisa ser desinfetado. Coloca fogo de uma vez. Enfim, faz a demolição do prédio, porque não tem cabimento uma coisa dessa, mas tudo bem. E aí, não acontece nada, eles passam um pouco tempo lá, até porque a Marta não tá conseguindo ficar sós com ele. E aí eles saem, vão dar um passeio, e ali no prédio ele pergunta a Marta por que o distanciamento, fala que ela não gosta nem que ele a toque. Diz ele que ele perguntou pra entender o que é que tá acontecendo, o que é que ele tá enfrentando. Só que pra mim essas perguntas são só porque ele quer sexo, porque assim, desde que ele chegou, eu não o vi preocupado com a Marta, perguntando como é que ela estava, como é que ela estava se sentindo. Nas conversas mais longas dele, ele sempre traz a questão sobre o sexo faltar. Tipo, quando eles estavam ali na sala, na casa dos De La Reina, ele fala: porque antigamente os nossos encontros eram regados a conhaque e calor humano. Ali na porta do prédio ele fala também: os nossos encontros eram mais íntimos. Ele só quer saber de sexo, ele não está preocupado com a Marta ou como ela está se sentindo. E aí ali no carro, né, a caminho de onde eles iam, o Jaime tá com uma cara de bunda, a Marta pergunta o que tá acontecendo. E aí ele começa a se fazer um pouco de vítima, falar de como ele se sentia sozinho, que ele não tá gostando desse distanciamento da Marta. E aí ele pergunta se a Marta tem amigos, no sentido de se a Marta esteve com outra pessoa. Mas ele pergunta por que ele tá com peso na consciência, ou nem tanto peso assim. Porque ele traiu a Marta, ele confessa que esteve com uma outra mulher, mas ele não toma a culpa pra si. Ele coloca a culpa no distanciamento, coloca a culpa na bebida, fala: eu tava bêbado, me arrependi no minuto seguinte porque eu só queria você. Que ele não é o tipo de homem que trai, mas que ele é humano, ou seja, todo mundo erra, né? E essa notícia acaba gerando um certo impacto na Marta, mas não no sentido de ela repensar o casamento, até porque uma coisa que a Marta tem feito muito é reafirmar o quanto ela está apaixonada pela Fina e o quanto ela quer apenas estar com a Fina, mas no sentido de que aquilo tira um pouco do peso dela de não estar sendo totalmente honesta com o Jaime. Porque, querendo ou não, a Marta sente alguma coisa por ele porque foram anos juntos, eles construíram uma história, então ela sente que deve ali um pouco de lealdade. E aí, como ela não consegue, ela fica se sentindo mal, mas assim, Marta, tá tudo bem, tá? Relaxa. Lá em Toledo, a Fina chega e vai direto pra cantina do Gaspar, que já está fechada, e aí ela pede um copo de cicuta pra afogar as mágoas quando o Gaspar pergunta se ela quer alguma coisa. Aí eu tô rindo porque, assim, sapatão dramática detectada, né? Cicuta é uma flor muito bonitinha, mas é muito venenosa e pode causar a morte. Então, assim, a bicha tava mal. O Gaspar até se oferece pra ouvir a Fina, né? Se coloca ali à disposição, mas a Fina corta ele porque ela realmente não quer conversar, e mesmo que quisesse, ela não pode conversar com o Gaspar, né? Não pode contar por que ela tá tão triste. E eu não consigo nem imaginar o que é que tá passando
na cabeça dessa coitada, porque a nossa mente é muito traiçoeira. Quanto mais a gente não quer pensar numa coisa, a gente vai pensando, e provavelmente a Fina deve ter pensado no Jaime e na Marta juntos, mesmo que a Marta se recusando a estar mais próxima dele. Mas assim, qualquer indício de pensamento dos dois juntos já era capaz de causar esse turbilhão dentro da Fina. E não bastando isso, como diz a Fina, você tá me perseguindo? Porque a Digna vai lá atrás dela. Dessa vez para dizer que o Isidro não tá tomando o remédio da pressão e que por isso a pressão dele foi lá nas alturas. Ela fala também que o Isidro não está tomando o remédio por opção, porque ele tá escolhendo morrer, já que segundo o próprio Isidro, não há mais nada que ligue ele ao plano terreno. Fina Valeiro, um anjo como sempre, mesmo super magoada com o pai, vai atrás dele para saber que palhaçada é essa de não cuidar da própria saúde. Obviamente o Isidro nem a olha e nem abaixa a guarda. E pra mim, essa escolha do Isidro é uma coisa muito baixa de se fazer, porque ele quer colocar na Fina a culpa por ele abandonar a própria saúde, deixar a filha culpada como uma forma de punição. Mas, pelo menos, em algum momento isso vai mudar. Fina e Marta, então, se veem depois do que aconteceu no prédio, ou no caso, não aconteceu. A Fina dá uma estressadinha, mas com razão, ela não quer conversar, mas a Marta, muito sensata, puxa ela pra conversar, e a verdade é que as coisas não estão fáceis pra nenhuma das duas, né? A Fina falando que a alma dela se rompeu quando o Jaime chegou. A dor na voz da Marta falando que não suporta que o Jaime a toque, mesmo ele sendo o marido dela. E eu até mandei assim pra minha amiga, pelo amor de Deus, parem de me fazer sofrer, porque dói muito se colocar no lugar das duas. E eu vou fazer a advogada da Marta aqui, porque eu não admito que fale um A dela. Eu tenho visto alguns comentários condenando as atitudes da Marta, porque ela simplesmente não liga ao foda-se e vai ficar com a Fina. Mas as pessoas não entendem o contexto ali, né? Como eu falei no vídeo anterior, 1958, adultério, divórcio, homossexualidade, é tudo ilegal, não pode nada. Então não tem como a Marta simplesmente tacar o foda-se e viver com a Fina, entendeu? Respeitem a minha Marta de la Reina, por favor. E aí que os roteiristas se lembraram de que como Marta e Fina são casadas, elas se beijam, né? E eu me derreto muito com a boiolagem dessas duas. A Fina falando pra Marta como você tá bonita. E a Marta, ai, será que o meu rosto se ilumina quando eu te vejo? Ai, gente, sério, elas são assim, não tem condição. E eu achei muito bonito também o momento em que a Marta fala pra Fina sobre o colar que ela tá usando, a ligação física que ela tem com a mãe, a simbologia por trás daquilo, muito bonito. Juro, eu não dou conta dessas duas. Sabe outra coisa que eu não dou conta? Jaime Berenguer, porque ele é um homem, sendo homem, ele é muito básico, ele não sabe inovar. Porque ele vai até a loja da própria esposa comprar um perfume pra ela, cadê a criatividade dessa pessoa? Não tem, tá em falta. E aí ele chega lá e pergunta pra Fina qual é o cheiro da Marta, e eu ri muito assim, porque a Fina obviamente falou que não sabe, porque a Marta tem muitos cheiros, eu não sei o que, mas assim, né, bicho, se tem uma coisa que você conhece é o cheiro da sua mulher. E a saída da loja também é uma migué do corno, porque ele começa ali a especular a Fina sobre a rotina da Marta, sobre as idas a Madrid, ele desabafa com a Fina sobre sentir falta da esposa, sobre como o casamento é importante pra ele, e aí a Fina fica só... pois é, complicado, né? Ela nem fala muito porque motivos óbvios, ela não quer ouvir o macho falando da esposa dela. Mas aí ele percebe que tá sendo inconveniente, pega o perfume e vai embora. Só que essa conversa com o Jaime acendeu na Fina um alerta de guerreira, assim. Pegue suas armas porque a gente vai precisar ir pra luta. Fina puxou Marta pra conversar, pra falar sobre a visita do corno. E ela deixou claro que mesmo sem o Jaime dizer com todas as palavras, percebeu que ele tá preocupado com o casamento e que ele é louco por Marta. E aí a Fina diz uma coisa que assim mexeu muito com as minhas estruturas. Ela fala, pelo menos agora eu sei quem eu tô enfrentando, uma pessoa que é louca por você e que vai fazer de tudo pra te reconquistar. E eu fiquei maluca começar a falar da Fina, porque apesar de tudo estar contra elas, ela não vai arredar pé. E agora que ela sabe quais são os passos do inimigo e como ele vai jogar, ela tá preparada pra ir pra cima, mesmo a Marta garantindo a ela que não vai ser necessário, porque a Marta está com os 4 pneus arriados por ela. Então a
Fina pode se acalmar, ou seja, o corno vai à luta sozinho. E a Fina é a pessoa com o coração mais bonito do mundo, porque mesmo sob ameaça, ela tá preocupada não, ela tá um pouco chateada pelo Jaime estar tão disposto a lutar e por ele estar sendo enganado. A Marta até fala, você deveria estar chateada por nós, que não estamos conseguindo viver o nosso amor. Eu concordo com a Marta, mas faz sentido o sentimento da Fina, até porque ela enxerga o Jaime como sendo uma pessoa boa. E vocês acham que Marta e Fina têm paz? Obviamente que não. Mas o que falta de paz, sobra de amor. É uma coisa assim, bonita de ver e de arrepiar. Mas antes do amor, aconteceu uma seguinte situação. A Marta, a Fina e a Carmen estavam ali na loja, ajeitando coisas, conversando, quando aparece um moleque com um canivete e faz a Fina de refém. Coloca o canivete no pescoço dela e fala pra ela esvaziar o caixa. Nisso, a Carmen e a Marta estão encostadas assim, mais pro fundo da loja, a pedido do menino. E aí o menino bate o olho no colar que a Marta está e vai pra cima dela, enquanto a Fina tá tirando ali o dinheiro. Só que a Fina fica desesperada, afinal de contas, está ameaçando a esposa dela. Ela vai tentar defender e acaba sendo canivetada. Existe essa palavra? Se não, estou inventando agora. E ela acaba sendo canivetada no bucho. Nada mais dramático do que a Fina desfalecer nos braços da esposa dela e nada mais bonito do que a Marta ter alguém que entende o desespero que ela tá sentindo naquele momento. Não teria ninguém melhor para estar ali com elas do que a Carmen, porque a Carmen é a única pessoa que sabe que a patroa e a amiga estão casadas. Eu ia falar namorando, mas elas são casadas, né, gente? É um consenso que as duas estão casadas, né? Então tá bom. Então a Carmen sabe que elas estão casadas e ela entende muito bem o medo que tá passando ali na Marta. A Carmen só sabe o que a Fina sente pela Marta, mas até então não tinha noção do que a Marta sentia pela Fina. E se tinha alguma dúvida de que tinha sentimento da parte da patroa para com a amiga dela, essa dúvida caiu por terra nesse momento. E eu gostaria muito que isso que aconteceu com a Fina fosse o estopim para que a Marta e a Carmen se aproximassem, criasse algum tipo de amizade ali. Não precisava ser uma amizade como a da Fina com a Carmen, se quiser também pode, porque eu sou muito das amizades, gente. Amo quando as pessoas se tornam amigas. E eu gostaria muito que a Carmen e a Marta tivessem esse tipo de ligação. E eis que o arco de arrependimento do Isidro começa a tomar forma, porque ele fica sabendo que uma das funcionárias da loja foi canivetada, e aí ele corre pra saber quem que é, e a aflição dele quando vê que foi a Fina já demonstra que alguma coisa mudou ali dentro dele. Enquanto o Isidro tá desesperado, sendo puxado pela Carmen, e a doutora Luz está ali apertando a ferida da Fina para que o sangue, né, não vaze, eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez, dessa vez para uma coisa boa e muito bonita, que é a forma como a Marta fica ali com a Fina nos braços. Gente, eu achei essa cena maravilhosa, muito bonita. Triste porque ver uma pessoa desesperada por conta do amor dela, que tá morrendo, né, na cabeça dela, é triste, mas assim, eu achei muito bonito a forma como a Marta fica com a Fina nos braços, quando ela fala pra Fina, aguenta, como se fosse uma prece, assim, tão baixinho, sabe, sussurrado, e ela passando a mão no cabelo da Fina e dando um beijo. Ai, gente, todos os detalhes dessa cena, assim, são impecáveis. A Fina não teve nenhum órgão vital atingido, mas ainda assim, o estado de choque da Marta demorou um pouco pra passar. Eu achei muito simbólico também a Marta ali agachada, olhando o sangue da Fina, mas ela teve esse momento dramático dela interrompido, porque o corno apareceu pra saber como é que ela tava, o que é que tinha acontecido. E é aí que a gente tem um momento em que a Marta fala pro Jaime que mentiu pra ele sobre ter estado com alguém. A Marta disse que tinha estado com alguém, o corno concluiu que foi o Marcos, o bode expiatório de Mafim. Uma coisa que me deixou puta foi que o Jaime não levou a Marta a sério, ele nem ficou abalado com aquilo, mesmo a Marta falando que esteve com outra pessoa e que essa pessoa ainda tem um peso na vida dela. E ela ainda falou que o casamento dos dois já não funciona e que não seria honesto da parte dela deixar o Jaime voltar pro barco dele com o pensamento de que as coisas poderiam ser consertadas. Se eu fosse o Jaime, eu simplesmente pegaria a minha mala e ia embora. Mas enquanto isso, o arrependimento de Isidro vai se tornando cada vez mais concreto. Ele não sai do lado da Fina, inclusive até toma o remédio que ele estava negligenciando. Ele é muito fanfarrão, né? Meu Deus do céu! Ele fala pra Fina que ela não sabe o quanto ele a ama, e eu achei esse momento um tanto conto de fadas, porque depois que ele fala isso, a Fina acorda, se depara ali com o pai dela, e aí ele começa a chorar. Eu achei
uma cena muito bonita. Eu fiquei muito emocionada. Achei muito importante que o Isidro tenha pedido perdão pra filha, tenha dito que se arrepende das coisas que ele falou, pedido perdão por não entender a Fina e que ele tá disposto a entendê-la e que vai ficar do lado dela independentemente de quem ela seja. Particularmente, eu tenho um pouco de preguiça dessa narrativa que é, tipo, tem que acontecer uma desgraça pra que haja um tipo de mudança. Mas eu entendo que ela é importante, principalmente quando se trata de produções audiovisuais que passam na TV aberta. Porque cenas assim comovem, chamam a atenção e a ficção pode ser uma ponte para que a realidade de outras meninas lésbicas que passam pelo mesmo problema da Fina sofram algum tipo de transformação. Então meio que dá esperança para que as coisas mudem. E agora eu não quero mais que o Isidro morra. Eu quero que ele continue vivo, que ele tome ciência de quem é a nora dele, porque ele vai amar saber que a Fina está apaixonada pela Marta de la Reina. Ele ama a Marta, ele ama a filha dele, então ele vai amar o chip Mafin. Estejam cientes de que todas as opiniões aqui estão sujeitas à mudança. Não todas, porque tem algumas aí que não vão mudar, mas pode acontecer. A Fina sai do hospital e fica ali mesmo nos dormitórios da fábrica, porque fica mais perto do dispensário. A Marta, obviamente, vai ver como a tica dela está. Ó, vou chegar nesse momento do Tica, vou chegar. E a Fina conta que, enfim, ela e o Isidro se reconciliaram. A Fina faz alguns comentários engraçados sobre ter sido esfaqueada. Ela começa a rir, mas reclama porque dói. Se você já fez alguma cirurgia assim na região da barriga, você sabe que quando ri, dói. Então dá aquela repuxada, a Fina reclama. A Marta fica um pouco preocupada e diz: eu posso ir até o dispensário e buscar a quantidade de analgésicos necessários para você poder rir à vontade. A Fina fala: aproveita e pede um sanduíche de presunto, porque eu tô com uma fome que você não tem noção. E aí a Marta fala: essa é a minha garota. E a Fina: eu sou a sua garota? Gente, essa frase, eu tenho certeza que ela saiu de alguma fanfic, de qualquer fanfic, porque assim, é uma frase muito clichê, muito boiola, mas eu amei. Eu já vi essa cena umas 430 vezes, muito fofas, e toda a conexão delas ali é muito fofa, as mãos que não se desgrudam, o carinho no rosto, o tanto que essas duas se amam, sério, não cabe dentro daquele quarto. E tudo estava indo muito bem, só que aí batem a porta, a pessoa que tá atrás não pergunta se pode entrar, não espera a Fina ou a Marta falar pode entrar, simplesmente dá 2 toques e entra. Quem que atrapalha? Quem que é o maior empata-foda dessa novela? Exatamente, o Jaime. Ele perguntou como a Fina estava, agradeceu pelo que ela fez pela Marta e puxou a Marta pra conversar com ele ali mesmo no corredor. E aí que este senhor, realmente, ele tem uma questão ali de interpretação de texto, porque ele não entendeu que a Marta não tá mais nem aí pra ele, que ela não faz questão de estar com ele. Porque ele simplesmente fala pra Marta que nunca mais vai voltar para o barco, que vai ficar com ela ali pra sempre. Quem pediu pro Jaime ficar? Você pediu? Porque eu não pedi, muito menos a Marta. Mas sabe quem pediu? O Damian. Obviamente, o Jaime foi contar pra ele que a Marta teve uma aventura. O Damian colocou a culpa no Jaime, que vive viajando, só que falou pra ele: lute por ela como um homem. Aí ele entrou nos papos sobre casamento, fez uma comparação ridícula entre casamento e empresa. E aí, depois dessa conversa entre os dois, o Jaime decidiu ficar. E agora, prima, que a gente tem um problema, porque assim, o Jaime ficando pra sempre vai atrapalhar o nosso casal. A única alternativa que eu vejo pra ele deixar de atrapalhar é virar a camiseta da saudade. É a única alternativa viável, porque eu tenho outra, mas eu acho que não vai acontecer. O Jaime descobrir que a Marta e a Fina são casadas, aceitar que não tem o que ele fazer, porque as duas estão perdidamente apaixonadas uma pela outra, mas como prova de amor, manter o casamento de fachada com a Marta pra protegê-la da sociedade. Isso pra mim seria o melhor dos mundos. Mas eu sei que eu tô sonhando demais. O Isidro vai visitar a Fina, leva uma comida que a Digna fez, e eu acho que não tem ninguém nessa Toledo mais feliz do que a Digna pela reconciliação entre o Isidro e a Fina. Eu tenho certeza que essa querida até pulou de tanta felicidade. Eu gostaria muito de ter visto essa cena. A Fina e o Isidro conversam um pouco, aí a Marta chega pra visitar a esposa dela, e é a maior boiola do mundo, porque pergunta: como você pode ficar assim tão linda mesmo depois do que aconteceu ontem? Me fala se isso não é outra frase clichê de qualquer
qualquer fanfic sapatão. Gente, sim, os diálogos, eles são maravilhosos. E eu vou abrir um parêntese aqui, que é, na verdade, um pedido à atriz, à Diagonal TV, aos roteiristas de Sueños de Libertad, que é, assim que possível, por favor, vamos colocar a Fina e Marta pra dar um beijo mais caloroso. Eu quero gente sendo jogada na parede, eu quero cama balançando, eu quero aquela coisa de vamos acordar esse prédio, fazer inveja no povo, porque a gente gosta de romantismo, a gente gosta de coisa fofa, mas a gente gosta também de um pouco de safadeza. Eu sei que pro horário isso é um pouco difícil, mas um beijo mais intenso é possível e já foi feito algumas vezes. Então bora lá, 3, assim que possível, dar esse presente pro fandom, tá bom? Então tá bom, obrigada. E da mesma forma que a gente morre de amor com essas duas, a gente também morre de raiva com os homens que se acham donos da Marta. Primeiro o corno, que mais uma vez, não entendendo que a Marta não quer mais nada, decide ir de surpresa, mais uma vez fazendo surpresa, tomar café da manhã com a Marta no escritório. Eu achei muito engraçada a cara que a Marta fez. Se o Jaime tivesse um pouquinho de noção, ele iria perceber que a Marta não gostou da surpresa, não gostou da presença dele ali. Mas segundo ele foi conversar com a Marta de novo, porque ela pareceu pouco feliz com a notícia de que ele ia ficar. E a Marta até fala, meu filho, eu não entendo por que é que você insiste num casamento que já tá morto. Mas o Jaime, assim, né, ele não satisfeito com o não foi atrás da humilhação, porque a Marta reiterou que o que ela teve foi forte, que ainda tem um peso na vida dela, falou que o sentimento que ela tem pelo Jaime já não é o mesmo e que ela também não é a mesma. Ele entendeu o recado? Não. Ele simplesmente ignorou isso que a Marta disse e falou que o casamento é como um grande barco, conhecido como Titanic, que precisa continuar navegando, custe o que custar, e que é isso que ele vai fazer. A Marta só precisa deixá-lo tentar. E aí a Marta pergunta, você conversou com meu pai, né? Mas aí o Jaime, mais uma vez, a ignora, convida a Marta pra ir comer em Madrid de uma maneira que não tem nem como ela afirmar, ou dizer que não, ou dizer que vai pensar. Ele fala pra Marta que ele não vai impor nada, que ele vai respeitar, só que a partir do momento que ele abre a boca, ele está impondo todo santo momento. E as coisas na casa dos De la Reina não estão das melhores, além da Marta estar com a esposa dela se recuperando, o irmão dela, o Jesus, também sofreu um acidente e tá no hospital, e ela e o Andrés ainda estão com uma carga de trabalho maior, e ainda aconteceu de uma geladeira lá na fábrica ter dado pau e ter perdido alguns produtos do novo lançamento da perfumaria. A Marta tá em casa conversando com o pai e fala, véi, confia que vai dar tudo certo. E o Damian, com aquela cara de poucos amigos dele, fala, não estou podendo confiar muito em você porque você está muito distraída. Obviamente ele está falando que a Marta tá dando mais atenção ao trabalho ou a qualquer outra coisa do que ao marido. A Marta, eu não estou distraída, só estou me adaptando a essa nova dinâmica, essa nova realidade com o Jaime. E aí o Damian enche a boca para falar como a Marta deve se portar com o marido, como ela deve se sentir em relação à volta dele, como ela deve se portar no casamento. E aí a gente percebe que o Damian não tá nem aí pra filha, porque ele só dá ordens, inclusive ordens sentimentais. Você tem que sentir isso, você tem que fazer aquilo. Ele é outro que ignora a Marta completamente e tudo o que ela pensa ou deseja. Ela até fala, quando é que eu vou poder sentir as coisas que eu quero? E aí, depois dessa breve discussão, a Marta decide ligar pro Jaime e falar, tá, bora comer então. Mas essa ida a Madrid do corno acaba não sendo como ele esperava, porque ele fala, a gente vai no restaurante X porque a gente vai comemorar. A Marta, mas o que foi que eu perdi? A gente vai comemorar o quê? Ele diz que depois de algumas ligações, algumas conversas, ele conseguiu um emprego como médico ali num hospital de Madrid e que ele e a Marta podem ficar no apartamento que a Marta alugou e depois eles podem ir para um lugar maior. Qual é o problema deste senhor? Alguém me fala? Ele é idiota? Como que ele concluiu que a Marta em algum momento cogitou ou poderia querer aquilo? Mais uma vez ele ignorou tudo o que a Marta disse, ele foi incapaz de perguntar o que é que a Marta achava dessa ideia, como ela se sentia, se ela queria ou não sair de Toledo, mas ela deixou claro, eu não vou sair de Toledo porque a minha vida está lá, aqui está a vida da Marta. E aí ele ficou com uma tromba deste tamanho, o problema é dele. A Marta até fala que eles podem se ver no fim de semana. Ai, eu ri muito.
A gente passa raiva, mas a gente dá risada. A Marta, ela tentou ali achar um jeito, como ela não pode se desfazer do casamento, achou um jeito ali de, né, de tentar ficar bom pros dois. Ele fica meio ofendido, falar porque você só pensa no que é bom pra você, não pensa no que é bom pra mim, como se ele pensasse na Marta, né? Inclusive, ele fala, porque você não é uma esposa convencional. A Marta, sim, não sou mesmo. E ele não suporta que a Marta não seja essa esposa convencional, que ela seja dona de si, que ela banque o que ela é, independentemente do que o outro vai achar. E aí esse é um problema que depois ele resolve sozinho. Jaime, sinto muito, a não ser o Damião, ninguém mais se importa com você, querido. Sinto muito. Acho muito legal que na primeira visita, que foi no mesmo dia, a Marta falou: as visitas não vão poder ser quando eu quero, porque o Jesus tá acidentado e eu estou com um volume maior de trabalho, mas algumas horas depois ela tá lá com uma comidinha pra esposa dela, porque a Marta é dessas. E aí ela leva um livro também pra Fina passar o tempo, que é o Madame Bovary. Eu li alguns trechos desse livro na faculdade, não me despertou vontade nenhuma de fazer a leitura dele, eu achei chatíssimo. A Fina percebe que há alguma coisa de errado com a Marta, para além da questão do Jesus e dela ali, né, que tá dando preocupação também. A Marta conta a verdade sobre o Jaime querer ficar em Madrid, não só querer, como vai ficar, né? Aí ela aproveita e fala: eu acho melhor eu contar a verdade pro Jaime sobre nós duas. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Pelo amor de Deus, aquieta esse fogo, porque se você contar, você não vai pra cadeia. Eu acho que a Marta não ia pra cadeia porque o Damião ia fazer questão de curar, né? Vamos botar entre várias aspas. Curar a filha dele dentro de casa com essa terapia de conversão que existe nessa época, né? Então, assim, Marta, vamos dar uma segurada, tá? Ainda bem que a Fina concorda comigo e fala: não vai contar nada, não. Você tá maluca? Não vai contar. Aí a Marta fica, ok. A Fina fala, então, que elas vão aproveitar os dias em que o Jaime não estiver por ali, né? Os horários que ele não estiver por ali. E no período da noite também, porque é horário de médico, né? Mas assim, galera, mulheres, primas, elas trabalham também, né? Trabalham um dia inteiro. Quando que elas vão poder namorar em paz? Quando e onde? Porque o apartamento... Vamos esquecer o apartamento, tá? Foi uma ilusão. Acho que a gente nunca nem vai ver a cor da maçaneta da porta desse apartamento. Então acho melhor esquecer. E aí, mais uma vez, o momento da Marta e da Fina é interrompido, dessa vez por Carmen. Mas a Carmen pode. Ela pode o que ela quiser. Nossa capitã maravilhosa. Ela fala: dona Marta, o seu pai ligou e falou pra você ir pra casa porque algo de errado não está certo. E aí a Carmen fica ali conversando um pouco com a Fina. Eu senti muita falta dessa conversa das duas. Eu amo muito essa amizade. Eu não vejo a hora da Cláudia descobrir para que as três possam ficar de fofoquinha sobre o romance da Fina com a Marta. Tem um momento em que a Fina fala que tá chateada por não conseguir apoiar a Marta nesse momento, porque ela tá precisando muito. A Carmen: minha filha, se aquiete, porque você tá se recuperando, você também não tá bem. Daqui a pouco você vai poder dar ao seu amor o apoio que ela tanto precisa. Sim, a Carmen se referiu a Marta como o amor da Fina. Eu achei isso tão fofo, tão maravilhoso, porque mostra que pra Carmen o relacionamento da Marta com a Fina já tá naturalizado e que ali existe amor, que é um relacionamento como qualquer outro. E esse foi o nosso semanário Mafim. Sexta-feira terminou com a Marta preocupada com o irmão dela, porque apesar dela e do Jesus não se darem bem, ela fala pro Jaime que o irmão é importante pra formação dela, que ele a ensinou coisas que ela aplica na empresa, que ele é um pilar da família e que ela tá com medo de que ele vá de arrasta pra cima. O Jaime tá ali enchendo um pouco o saco, mas ele também tá sendo um ponto de apoio pra Marta. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa semana em Sueños de Libertad. Se vocês gostaram do vídeo, comentem também. Não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar para levar a palavra de Mafim a mais pessoas. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!